Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos ver a estrutura de repetição em quanto. Essa parte de repetição ela é muito importante porque agora vocês vão ver que a gente consegue automatizar os programas, fazer com que ele execute N vezes algum laço de instruções e aí começa a ficar bem mais interessante. Então vamos dar uma olhada nessa parte. O que nós temos, então, nessas estruturas de repetição? Aparece uma nova instrução chamada enquanto. Vamos ver como é que funciona. A estrutura que a gente vai ter no Portugal é enquanto faça. Enquanto uma determinada condição for verdade, ele vai fazendo aquele laço lá, vai repetindo aquela estrutura. Essa que é a ideia. Então, vamos ver um estudo de caso, né? Vamos imaginar que você tivesse que escrever ali um programa para calcular a média da idade de um grupo de 10 pessoas, né? Pelo que a gente conhece até agora, que aprendemos, eu teria que, em princípio, definir 10 variáveis aqui, idade 1 até idade 10, e aí fazer as operações depois, né? Calcular a média. Alguma coisa do tipo assim, definir os 10 valores para a idade, a variável média, e fazer isso aqui, escreva, digite a idade da pessoa 1, leia a idade 1, digite da pessoa 2, leia a idade 2. Ora, repetir isso aqui 10 vezes, isso seria a minha entrada de dados, tá? Depois, vai fazer a média, somando esses valores todos, e aí mostrando o resultado da média, tá? Agora imagina, né, se fosse 50 pessoas, aí teria que escrever 50 variáveis, e se fosse 200 pessoas, então, essa que é a forma que a gente vai ver para facilitar a vida, repetir alguma coisa que é idêntico para executar diversas vezes. Então, aqui tem um padrão, né? O padrão de comportamento é exatamente escreva, leia, escreva, leia, escreva, leia. Isso aqui que a gente vai ver como é que a gente pode repetir, fazer uma repetição desse padrão. Então, aí que aparece a nossa estrutura de repetição. Na verdade, se a gente olhar aqui no fluxograma, é alguma coisa do tipo assim, você vem executando as suas instruções, chega nesse ponto aqui, você tem um bloco para executar. Então, você vai verificar a condição, se a condição for verdade, vai executar o bloco. Executa a condição, se a condição for verdade, vai executar o bloco. Então, fica aqui, ó, enquanto for verdade, ele fica repetindo o que tem nesse bloco. Depois que terminar essa condição, não é mais verdadeiro, segue adiante. Essa que é a forma que a gente vai fazer. Isso é chamado também de repetição ou loops, um loop no programa para fazer esse cálculo, no caso, repetindo diversas vezes, né? Claro, né? A gente sempre tem que ter uma condição para sair, porque se você nunca atender essa condição de saída, o teu programa fica em loop aqui e ele vai ficar executando o resto da vida aqui, você vai ter que cancelar o programa. Então, sempre que colocar essa estrutura, tem que prestar atenção para que a condição, a variável que você está testando aqui, né, ela esteja correta no seu cálculo para terminar o laço quando atingir a condição. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Na sintaxe do Portugal, fica dessa forma aqui, enquanto condição. Aqui você vai botar, por exemplo, enquanto o J for menor que 10, aí abre o bloco, vai fazer essas instruções aqui. Essa aqui é a ideia. Enquanto a condição for verdadeira, vai fazendo o bloco. Perdão, aquele problema da tabuada. Então, imagina que a gente tivesse que escrever um algoritmo para montar essa tabuada aqui. Pede o valor de n. Vamos supor que o n informado aqui foi 5, né? Aí o nosso programa vai fazer 5 vezes 1, 5 vezes 2, até 5 vezes 10. Seria o programa da nossa tabuada. A solução com enquanto é alguma coisa do tipo assim. Poderia ser um por um, colocando todos, mas imagina escrever 10 vezes, eu escrevo, né? Ou fazer alguma outra forma um pouquinho diferente. Então, vamos lá. O que está repetindo aqui é essa parte da multiplicação com esse valor que está a partir do n que foi lido, o valor do
o C, C mais 1 e assim por diante, para fazer os valores de C variar, né? Como é que poderia ser? Olha aqui. Você tem essa alternativa, então. Define o N e o C, pede para digitar um número N, inicializa essa variável C aqui com o valor de 1, e aí testa a condição. Enquanto o C for menor ou igual a 10, abre chaves, fecha chaves aqui embaixo. Dentro do meu laço aqui, ele vai ter exatamente isso daqui. Escreva aquele N que foi lido lá, por exemplo, 5, né, vezes o 1 igual a 5, que é 5 vezes o C. O meu C começou com 1, e aí a cada vez que ele passa no laço, ele soma mais 1. E ele fica fazendo isso daqui, ó, enquanto o C for menor que 10. Aí na primeira passada o C vale 1, depois ele aumenta, fica para 2. Na segunda passada com 2, aumenta, passa para 3, e assim ele vai fazer isso aqui 10 vezes. Na última vez que ele escrever aqui 10, ele vai somar 10 mais 1 é 11, aí 11 menor ou igual a 10 é falso. Então, ele não executa mais esse comando que está dentro do bloco e vai embora, termina o programa. Então, esse enquanto tem essa característica aqui. Enquanto atender essa condição, ele vai fazer o que está dentro desse bloco. Tá? Quando a gente trabalha com estrutura de repetição, a gente vai normalmente usar um contador. Então, como é que é o funcionamento de um contador? O contador é uma variável que você vai estar, geralmente, incrementando de 1, por exemplo. Fazer variável igual a variável mais 1. Isso significa que você está incrementando, né? Nesse caso aqui, ó, x igual a 1, x menor ou igual a 5, ele vai fazer isso daqui, incrementando 1 no valor do x. Ele está fazendo uso de um contador. O contador, normalmente, você vai inicializar ele com 1 ou com 0, dependendo da situação, e aí ele vai incrementando o valor. Pode ser também que você queira incrementar de 2 em 2, não tem problema. Mas a estrutura do contador é sempre variável igual a variável mais o incremento. Essa aqui é a ideia, tá? Nesse exemplo aqui, ele só está mostrando os valores do x, né? X igual a 1, 2, 3. Aí no final aqui, ó, x igual a 5 mais 1 dá 6. 6 é menor ou igual a 5 é falso, então ele sai fora. Mas o valor que ficou no x foi 6. A última informação que tinha aqui era 6, tá? Só para mostrar esse detalhe. Uma outra variável interessante, muito usada quando a gente trabalha com os laços, é o acumulador. O acumulador, ele vai partir normalmente de 0, você vai inicializar ele com 0, por exemplo, né? E aqui nesse caso ele está somando idade, ó, o acumulador. O contador, ele incrementa 1. Nesse caso ele quer somar todas as idades, digita idade, lê idade e vai somando a idade, vai acumulando, né? Então, é variável igual a variável mais o que é para acumular. Então, essa é a figura do acumulador. Lembrando, então, sempre que ele tem que partir de 0, né? Se você quer acumular uma soma de determinados valores e somando, a cada vez que passa no laço, vai somando, inicializa ele com 0. Então, esse conceito de contador e de acumulador é bem importante. Aqui ele mostra, tanto um contador quanto um acumulador, né? Se for informado, por exemplo, idade para 10, aí naquele S ali ele coloca 10. Depois informou 18, ele soma mais 18 dá 28. Então, assim, essa rotina aqui, se fosse informar desses valores, teria um teste de mesa, né? Aqui os valores de C e aqui os valores de S, mostrando aí cada interação enquanto C for menor que 5. Ok? Aquele exemplo lá da média de idade de 50 pessoas, imagina que tivesse que pegar essa situação, né? Não vai digitar 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. Então, poderia ser alguma coisa assim, ó. Supondo que fosse 50 pessoas, faz um enquanto, bota dentro desse laço aqui, enquanto esse contador for menor ou igual a 50, vai fazer isso daqui. Ele começou o contador com 1, aí, a primeira vez, digite a idade da pessoa 1.
esse contador vai aparecer aqui. Aí lê a primeira idade. Na segunda vez que passar aqui, digite a idade da pessoa 2. Aí lê o valor. À medida que ele está lendo essas idades, ele está somando aqui, está acumulando, esse acumulador. Faz soma igual a soma mais idade. E o contador, né, ele vai, cada passada, incrementando 1. Aí ele testa, enquanto isso for menor que 50, ele vai fazendo isso daqui. Vai pedir 50 valores de idade. Aí no final, ele faz uma média, soma dividido por 50. É bem mais prático, né, do que tivesse que escrever 50 variáveis e pedir os 50 valores separados, né? Assim que a gente usa o enquanto. Lembrando que esse abrir chaves aqui fecha com esse, e todo esse conjunto é o bloco que vai ser repetido. Então, enquanto essa condição for verdade, ele repete todas as instruções desse bloco. Repete esse bloco tantas vezes quanto for necessário aí, de acordo com a condição, ok? Um outro exemplo, aqui tem uma pesquisa, ela é mais específica, né? Uma pesquisa de 20 pessoas, perguntando quantos filhos que tem. E aí depois o algoritmo vai processar informando quantas pessoas possuem até 2 filhos e quantas possuem mais de 2. Então poderia ser alguma coisa do tipo assim, tem um contador 1 de filhos, né? E um contador 2. Se a quantidade de filhos for menor ou igual a 2, ele incrementa 1 nesse contador 1. Se não, ele vai incrementar 1 no contador 2. Pergunta quantos filhos que tem, isso aqui é o laço que está sendo processado. São 20 perguntas, né? Enquanto o contador for menor que 20, ele pergunta quantos filhos tem, lê a quantidade de filhos, e aí ele vai incrementando 1, ou nesta variável quant 1, ou na outra variável quant 2, tá? Isso aqui é feito nesse exemplo aqui. Ok, no final ele escreve ali quantas pessoas têm um filho, ou mais que 2 filhos, e assim por diante, separa, né? Aqui só mostrando o teste de mesa para esse caso, né? Então, repetindo, a gente tem essas estruturas de repetição que funcionam exatamente enquanto essa condição for verdadeira, ele vai fazendo esse bloco aqui. E outro conceito que a gente viu, o conceito de contador, onde a gente sempre vai fazer variável igual a variável mais 1, ou o conceito de acumulador, tipo assim, soma igual a soma mais valor, vai acumulando o que tiver nessa variável valor. Esse aqui, normalmente, a gente inicializa com 1, e esse aqui, normalmente, com 0, para acumular os valores, né? Então, tem uns exercícios para resolver aqui, que é interessante, ó. Escreva um algoritmo para exibir todos os valores dessa função. Supondo que eu tenho uma função que teria que calcular 2x ao quadrado mais 3x menos 5. E fazer isso para os 10 primeiros inteiros maior que 3. Então, vamos ver como é que poderia ser feito isso. Tem aqui um exemplo. Vamos dar uma olhada da função. Aqui. Ele quer com x maior que 3, então eu estou começando com x igual a 4 aqui. F de x seria o resultado da função, e a função está aqui, ó, f de x, 2x ao quadrado mais 3x menos 5. E vai fazer isso daqui enquanto o x for menor ou igual a 10. O valor da função para o x igual a tanto vai ser esse resultado. Somou no x e assim vai rodando. O valor de f de x para x igual a 4, porque a gente começou com 4, né? Ele pediu os valores de 4 em diante, até 10. Então, quando o valor for 10, o cálculo da função é 225. Beleza? Dá para fazer dessa forma aqui, sem muita dificuldade. Agora, imagina se eu quisesse fazer esse cálculo para 100. É só botar 100 aqui e o programa vai ficar trabalhando aí, vai até o 100, ó. Calculou até o 100. É aqui que a gente bota os programas para trabalhar. Se eu botar até 1000, ele vai rodar esse programa aí um tempão, até x igual até chegar em 1000. Veja como é interessante. Nessas horas dá para ver que você bota o computador trabalhar para você. Ele está calculando até o valor de 1000. Interessante, né?
E a gente pode bagunçar. Em vez de 1.000, eu vou botar 10.000. Claro que com 10.000... Opa, eu fiz alguma coisa errada aqui. 10.000. Vai demorar um pouquinho, né? Teoricamente, agora o X vai calcular até 10.000. Se eu quiser botar 100.000, aí dá para tomar um café e voltar, ele vai estar calculando ainda. Você coloca o programa para trabalhar para você em tempo, e se fosse fazer manualmente, ia ser muito difícil de calcular isso tudo, né? Eu vou cancelar aqui. Muito bem, voltando lá, eu acho que a gente tem mais um outro exemplo aqui. Esse da função f de x. Tem esse exemplo aqui do caixa do supermercado. Aqui diz o seguinte: escreva um algoritmo para simular um caixa registradora do supermercado. O caixa deve digitar a quantidade comprada, o preço unitário de cada item, e aí o algoritmo vai mostrar o total da compra e a quantidade de volumes. Então, vamos ver como é que poderia resolver isso. Esse caixa do mercado poderia ser alguma coisa assim. Tem definido aqui uma quantidade Q e o total de produtos, o preço que você vai ler e o total calculado depois, né? Informa a quantidade, leia a quantidade. Enquanto essa quantidade for maior que 0, ele vai pedir o preço, ler o preço, fazer essa quantidade vezes o preço, acumular aquele total aqui no total C, que seria o total calculado final, e acumular a quantidade nesse total Q aqui. Depois ele pede informe a quantidade de novo, vai testar, se a quantidade for maior que 0, então ele faz esse laço aqui, enquanto essa quantidade for maior que 0. A hora que digitar 0 na quantidade, aí ele vai adiante e termina escrevendo o total da compra e o total das quantidades. Ele acumulou aqui o total das quantidades, quantas unidades, né? E aqui o total dos preços. Então, essa que é a forma aí de usar esse enquanto. Veja que aqui, ó, ele tem uma condição que maior que 0, diferente de um contador, né? É uma condição que vai ser em função da leitura, aquilo que você está lendo. Eu leio aqui. Não é necessariamente um contador que vai sair no enquanto, né? Vamos executar isso aqui. Eu vou botar uma quantidade 2, um preço 10, uma quantidade 1, mais um preço de 10, aí a quantidade 0. Vai fazer a soma, né? São 3 itens, aqui dava 20, com mais 10 dá 30. Então, essa seria uma alternativa para fazer aí esse enquanto, ok? Tem mais um exemplo aqui, que eu vou aproveitar para mostrar para vocês, usando enquanto, que é uma ideia de crescimento exponencial, onde você vai multiplicando por 2. Tem uma história que diz que uma lenda de quem inventou o xadrez. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Nessa lenda do xadrez aqui, diz que a criação, né, foi discutida. Tinha um rei que gostou muito da invenção, e aí ele disse que gostaria que fosse recompensada a pessoa, né? E a pessoa que inventou, então, pediu que 1 grão de trigo na primeira casa, 2 na segunda, 4 na terceira, 8 na quarta, e assim ia dobrando, né? Aí, um programa desse tipo, ele fica alguma coisa assim, quer ver? Tabuleiro. O tabuleiro tem 64 posições, né? Então, se você botar uma variação aqui das casas, 64 casas, né? E a cada vez que passar, multiplicar por 2, a primeira casa tem 1 grão, a segunda tem 2, a terceira tem 4, a outra 8, e assim por diante. E somando isso tudo, para ver quanto é que vai dar. Olha só, a quantidade de grãos é enorme. Depois, na casa 64,
Aqui, E na 18 significa que tem 18 zeros aqui depois do 9, né? 18 casas ainda. É um valor enorme. Então, é uma progressão geométrica, né? Porque você está multiplicando, multiplicando, multiplicando. Isso serve para a gente mostrar, em tempos de vírus agora, né? Como é que a gente pode ter essa expansão dos vírus aqui. Vamos supor que eu tivesse uma pessoa infectada e essa pessoa, ela infectasse 2 outras pessoas. Então, a cada dia, infectando 2 pessoas. Em 10 dias, como é que eu teria? Olha só, é a mesma lógica, né, de multiplicação ali. Seria assim, depois de 10 dias, teria 512 pessoas infectadas. Mas vamos fazer diferente, vamos fazer que uma pessoa, em vez de infectar 2, vai infectar 4. E vamos botar aqui 20 dias. Aí, olha o valor que vai dar. Já deu um valor enorme aqui, ó. Veja como cresce, né? Então, dependendo de quantas que vai infectando, cada vez mais vai crescendo. O total de pessoas aqui já é bem grande depois de 20 dias, né? Vou voltar aqui para 10. 10 com 4. Já dá um valor de 262 mil no 10º dia, e o acumulado aqui fica bem mais acima, né? Então, é isso, pessoal. Só para dar um exemplo aí, em termos de coronavírus, né, como é que pode ser calculada aí a expansão daquela curva aí, como cresce pela multiplicação de um infectado infecta 2 e assim por diante. Aqui no caso, eu não estaria infectando 4, né? Ok? Com isso a gente termina essa aula, então. Obrigado a vocês. Até uma próxima.